Olá, senhores. Então, dando continuidade aqui no nosso treinamento, nós vamos falar agora sobre NR12, sobre sinalização de segurança, né, dando continuidade até no que a gente viu na aula anterior. Eu quero dividir aqui a minha tela com vocês e eu quero comentar mais um acidente e para a gente reforçar, né, deixar claro que acidentes acontecem e que é possível sim nós evitarmos esses acidentes. A sinalização de segurança deve ser adotada em todas as fases de utilização e vida útil da máquina e equipamento. Depois de 15 dias internado no hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria, faleceu no sábado, dia 30, funcionário público, FTP, 44 anos. Ele foi vítima de um acidente com uma pá carregadeira no dia 15 de dezembro. Flávio dirigia a máquina na BR-392, próximo a Pitangueira, por volta das 16h30. O veículo saiu da pista, capotou e caiu num barranco. Conforme seus familiares, ele chegou a contar que a direção da carregadeira, da pá carregadeira, trancou e os freios falharam, causando a queda. A vítima teve fratura da cravícula, costela e bacia e ferimentos que afetaram a bexiga, pulmão, fígado e rins. Notem, senhores, que sempre tem uma questão ali por trás que é de manutenção. Todos os acidentes têm a ver com manutenção? Não, não tem. Na verdade, a maioria dos acidentes tem uma relação com o ser humano, porque ele descumpriu algum item. Quando você deixa de fazer a manutenção do equipamento, que travou a direção, que falhou o freio, como a gente viu no acidente anterior, e agora nesse, claramente houve uma falha nos procedimentos de manutenção. Claramente alguém não entendia sobre a segurança do trabalho. Claramente alguém não achava que isso ia acontecer. E aí a gente entra naqueles fatores de imperícia, de negligência, de imprudência, e é o que a gente mais encontra hoje no ambiente de trabalho, principalmente quando a gente está fora das indústrias multinacionais, das grandes empresas. As grandes empresas fazem um excelente trabalho procurando essa proteção, procurando realmente ter um ambiente mais seguro para os trabalhadores. O que nós não vemos acontecer quando a gente fala em máquinas, como essa, máquinas da linha amarela, como no dia a dia. A gente vê muito equipamento aí para a rua. Eu aqui, pelo menos, sou de São Paulo, no estado de São Paulo, vejo muito equipamento, inclusive de órgãos públicos, em condições assim que não deveriam nem estar nas ruas, né? Eles já descumprem até o procedimento básico ali, porque aparentemente são equipamentos que não têm nem documentação. E manutenção claramente não sendo realizada como deveria, colocando em risco a vida das pessoas. A sinalização de segurança deve ficar destacada na máquina, então pegando aqui, voltando para o NR12. A sinalização da segurança deve ficar destacada nas máquinas, ficar em local claramente visível e ser de fácil compreensão. É necessário uma sinalização adequada, seja fotoluminescente, seja informações de capacidade de carga, seja o gráfico de máquina, dependendo do equipamento que a gente está falando, local onde está o extintor. Então são vários itens que precisa estar muito bem sinalizado. Os símbolos, inscrições e sinais luminosos e sonoros devem seguir um padrão estabelecido pelas normas técnicas nacionais vigentes e a falta dessas pelas normas técnicas internacionais. Nós deixamos aqui para você um vídeo onde nós mostramos ali toda a simbologia e o que significa cada uma delas dentro da pá carregadeira, até mesmo de outros equipamentos. Então, o que cada luzinha ali geralmente representa. Deve ser adotado sempre que necessário sinais ativos, de aviso ou de alarme, tais como sinais luminosos e sonoros intermitentes que indiquem a iminência de um acontecimento perigoso, com a partida ou a velocidade excessiva de uma máquina, de modo que seja emitido antes que ocorra o acontecimento perigoso. Sinais sonoros, visuais, antes que seja um agravo. A gente pega a plataforma elevatória, por exemplo, que ela trava, Você vai elevando, quando chega em uma situação, se estiver desnivelada, ela trava. Não sejam ambíguos, sejam claramente compreendidos e distintos de todos os outros sinais utilizados, Então, o que ele está falando aqui nesse aspecto? Que você tem que ter sinais que são diferentes um do outro.
né, que não sejam ambíguos, que tenham diferentes, para que você consiga caracterizar. Isso eu sei o que é. Esse som é porque eu estou excedendo a velocidade. Esse outro som é porque está desnivelado aqui. Então, cada caso, cada equipamento com o seu caso específico, mas é isso que ele está dizendo aqui. Possam ser inequivocadamente conhecidos pelos trabalhadores, né? Então, que todo mundo conheça realmente os sons. As máquinas de equipamento devem possuir manual de instrução fornecido pelo fabricante ou importador. Não adianta ter, né, o manual e nós não fazemos o uso dele, não lermos, não reconhecemos onde são os locais, onde que estão os filtros, onde que eu verifico o óleo, limpar o filtro primário cada vez que acontecer, acender a luz no painel. Então, uma luz que indica que precisa se limpar o filtro. Limpar o filtro com o máximo de 5 vezes e seguir para substituí-lo, né? Então aqui um exemplo de uma máquina, isso aqui é um exemplo de um manual. Observar os cuidados na limpeza e posterior montagem indicado no manual, substituir a cada 1.200 horas. Então, exemplos aqui de manuais. Ao início de cada turno de trabalho ou após novo preparo da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira nas condições de operacionalidade e segurança e, se constatadas anormalidades que afetam a segurança, as atividades devem ser interrompidas com a comunicação do superior imediato. Eles faziam manutenção na máquina que estavam com um problema hidráulico e tiveram de suspender o equipamento. De repente, a pá se soltou e caiu, atingindo os trabalhadores. Então aqui um relato de um acidente, senhores, no momento da manutenção. Momento que a gente tem que ter os mesmos cuidados ou até mais cuidado do que na operação. Os dois homens estão internados no Hospital de São Lucas em observação. Um deles quebrou a clavícula e o maxilar e terá que passar por uma cirurgia. Não dá para brincar, né, senhores? Não dá para brincar no trabalho, não dá para brincar na manutenção. Não dá para você ficar debaixo da pá, não dá para você ficar debaixo da concha. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que se prevenir e orientar os demais, que não tem a oportunidade que você está tendo de um treinamento como esse. Filtros de combustíveis. Para sangrar o sistema, afrouxar a torneira indicada para permitir essa e para isso somente colocar a chave de contato na posição de contato sem colocar motor em marcha, né? Então aqui ele dá uma orientação de como fazer isso. Repito, isso aqui é um exemplo. Você tem que verificar na sua máquina. Drenar a água ao observar o seu acúmulo no recipiente inferior do filtro. Para sangrar, abrir o parafuso e ligar a chave de contato. Para trocar, desatarrachar a porca em sentido anti-horário e atenção. Se o combustível for de má qualidade, trocar com menos quantidade de horas. Então até isso a gente tem que olhar. Hoje sabemos que tem um problema forte de combustível no nosso país. Então tem que ser combustível de qualidade, que vai ajudar na vida útil e diminuir até a manutenção do seu equipamento. Os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de trabalho devem ser precedidos de uma ordem de serviço específica, contendo no mínimo a descrição do serviço, a data e o local a ser realizado, o nome e a função dos trabalhadores, o responsável pelo serviço e pela emissão da ordem de serviço de acordo com os procedimentos de trabalho de segurança. Não é simplesmente chegar lá e sair fazendo o trabalho, você tem que seguir um procedimento. Nas indústrias isso é muito mais comum, permissões de trabalho, APR, ordens de serviço, tá? Não tenho isso, nem eu trabalho aqui em obra, sei lá, nem vou falar o termo que eu ia usar aqui para não dar confusão. Mas eu trabalho aqui na fazenda e a gente não faz isso. A gente tem um problema, você não cumpre NR12 e coloca em risco sua própria vida. Então deveria sim ter as ordens de serviço e os cuidados adequados. Capacitação. A operação, a manutenção, a inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados e autorizados para este fim. Entenda que tem uma separação aqui entre vários termos: capacitado, qualificado, autorizado, habilitado. Então você tem que entender que não é sair mexendo na máquina. Não, eu faço isso faz 10 anos, eu já sei qual é o problema, só ele apertar um parafuso. Calma, você tem autorização da empresa para fazer isso? Você é autorizado? Não, não sou, então não faça. Não descumpra um procedimento da empresa que inclusive coloque em risco sua vida. Não faça isso. Faça só aquilo que você foi chamado para fazer. E se você quiser contribuir e ajudar,
peça autorização para o encarregado, para o líder. Fala, eu posso ver aqui, posso tentar resolver? Tem os EPIs, tá? Mas de verdade, não recomendo que você faça isso. Recomendo que isso seja feito por uma pessoa da manutenção realmente. Vamos lá então aqui para o nosso, indo para o fim desse módulo. Os trabalhadores envolvidos na operação e manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível, com suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias nos termos desta norma para a prevenção de acidentes e doenças. Os operadores de máquinas e equipamentos devem ser maiores que 18 anos, salvo em condições de aprendiz, nos termos da legislação vigente. Cuidado, né? Operação de máquina, pelo risco que está associado, somente pessoas maiores de 18 anos. Tá bom? Pessoal, é isso. Te vejo no próximo módulo, na próxima aula. Até lá.